Pessoal do curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, primeiro A, primeiro B e turma matutina. Pois bem, na semana passada nós fizemos uma atividade no qual trabalhamos as questões sobre a introdução à economia, vimos sobre fatores de produção, né, trabalhamos com os problemas fundamentais da economia. Na semana retrasada, nós entendemos, né, nós passamos algumas informações sobre estruturas de mercado, sobre o CAD, sobre os cartéis, né, o que eles, qual a influência, onde o Estado ele influencia a economia através desses órgãos para fiscalizar, regulamentar. Tá? E hoje, dia 20 de maio, nós trataremos um assunto aqui, abordaremos sobre economia internacional. As relações da economia internacional, ou seja, a própria economia internacional, o comércio internacional, falar um pouquinho sobre o mercantilismo, sobre as teorias das vantagens absolutas e relativas de Smith e Ricardo, sobre o que acontece hoje com a globalização. Então, a gente vai tentar, nesses minutos aí da nossa aula, tratar nesse sentido, desse tema sobre economia internacional. Lembrando que hoje, dia 20 de maio, né, para as turmas do primeiro A e primeiro B, e dia 21, na manhã de quinta-feira, nós estamos cumprindo o nosso conteúdo de acordo com o que o professor Pedro passou o plano de ensino para vocês, né, sobre as questões, sobre os temas aí destacados, tá? Na próxima semana, como todos sabem, vai ser a nossa última aula, o último encontro remoto para conteúdo, logicamente, que vou estar à disposição de vocês para tirar as maiores dúvidas. Então, na semana que vem, nós finalizamos o nosso conteúdo com uma atividade, porque já fizemos essa lista de exercício que vocês realizaram através do Google Forms, valendo 2 pontos. Trabalharemos na última semana mais uma atividade valendo 2 pontos e na semana de provas bimestrais, do dia 1º ao dia 6, ali, vocês receberão a atividade bimestral da minha disciplina, valendo 6 pontos. Mas ficou inteiro à disposição para tirar as dúvidas, beleza? Então, hoje, nós vamos trabalhar essas relações econômicas internacionais. E para que nós possamos entender o que são essas relações de economia internacional, refere-se a todas as transações realizadas entre países. Tá? Quando você fala em economia internacional e o comércio internacional, ele é um dos itens dessa economia, ele é regido por certas leis mundiais, né, de órgãos mundiais, por exemplo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, o FMI, as questões muitas vezes relacionadas ao Mercosul, com algumas regulamentações, a zona do euro. Então, assim, quando você fala em economia internacional, refere-se a todas as transações realizadas entre países, entre continentes, mas, né, com uma participação muito grande de vocês, profissionais jurídicos, para que possa cumprir as regulamentações de cada continente, regulamentação mundial, através desses órgãos no qual eu detalhei para vocês. Porque você tem, dentro da economia internacional, nós temos também o comércio exterior. Deixa eu só diminuir aqui a minha cara, para ficar melhor para você. O comércio exterior, que refere-se às exportações e importações de um país específico. Por exemplo, o nosso comércio exterior, nós, como nação brasileira, nós sabemos que nós temos vamos dizer, uma hegemonia no primeiro setor dentro da economia, que é o setor primário, que são as matérias-primas. Tanto que nós sabemos hoje, em média de 25% a 30% do nosso produto exportado, né, faz parte do agronegócio. Então, muitas vezes os nossos produtos saem daqui do Brasil in natura, ou seja, matéria-prima, vão ser lá fora, China, Europa, Estados Unidos, muitas vezes beneficiado e voltam para nós
para que a gente, com o produto final acabado, para que a gente possa consumir. Então, economia internacional, comércio internacional, refere-se todas essas transações entre países, e comércio exterior é importação e exportação, ou seja, transações também, só que de um país específico. Por exemplo, o Brasil é altamente agroexportador. Você tem a China altamente tecnológica, ela exporta tecnologia, apesar que o mercado chinês exporta muita coisa. Então, assim, são essas pequenas diferenças entre economia internacional. No caso, o comércio internacional está voltado à economia internacional, que refere-se a todas as transações entre países, e o comércio exterior refere-se a um país, a um continente em específico, tá? Tudo começou, creio que o professor Pedro já deu umas pinceladas para vocês lá no começo do semestre, no mercantilismo. Então, essa economia internacional, essa, entre aspas, início de globalização, esteve lá em tempos remotos do mercantilismo. Porque qual que era o objetivo, né, desse mercado? Para um país tornar-se rico, ele tinha que acumular metais preciosos. Então, lembra um pouco, puxem pela memória um pouco de vocês, lá no ensino médio, né, onde vocês trabalharam a história, as grandes navegações. Então, o mercantilismo, ele nasce nesse movimento, né, de comércio internacional, de especiarias, caminho das Índias. Isso foi o precursor da economia internacional, no qual nós vemos como está sendo feito hoje, ok? Mas para que trabalhássemos essa economia internacional lá no mercantilismo, e não menos do que agora, porque tudo ele vem de uma teoria no qual ele vai se reformulando e automaticamente hoje se aplica em vários setores, em vários mercados atuais. Qual que eram as estratégias? Exportar produtos industrializados. Hoje também, porque se você for analisar, se nós analisarmos todos os PIBs, os produtos internos brutos de cada nação, de continentes, as nações mais ricas são os que exportam produtos industrializados. Você tem Estados Unidos, você tem a China, você tem a Europa. Dentro da Europa, nós sabemos que a Alemanha, com a parte de software, com a parte de tecnologia, agora nós percebemos durante essa pandemia, eles exportando mão de obra, tanto mão de obra médica, de medicina, como produtos também. Então, uma das estratégias para que você se mantenha no mercado dentro dessa economia internacional, o ideal você para se manter ou para você crescer como sendo um país rico, uma nação rica, é você exportar produtos industrializados. E, consequentemente, importar matérias-primas, o que, por exemplo, a China faz muito bem hoje. Hoje, 80% dos produtos do agronegócio brasileiro, entre 70% e 80%, gira em vendas em comércio internacional com a China. Então, eles importam matérias-primas nossas, desde minério de ferro, desde produtos de grãos, soja, café, sucos, desde de madeira. Eles beneficiam, eles industrializam e revendem. Então, a China, por exemplo, é um país reexportador, porque ele importa matéria-prima e exporta a mesma matéria-prima beneficiada para outros continentes, até mesmo para o Brasil, no qual fornecemos a matéria-prima para eles, ok? E quando um país exporta mais, quando a gente fala assim, que nós temos que exportar mais produtos industrializados e menos e importar, então nós temos que exportar produtos industrializados e importar matérias-primas. Por quê? Porque automaticamente matéria-prima, um produto in natura, ele tem um valor agregado menor. A partir do momento que você pega uma matéria-prima, uma madeira, no qual transforma em nossos móveis, no qual nós temos em casa,
quando a gente exporta esses produtos industrializados, eles geram um valor agregado muito maior do que a madeira bruta, que a madeira in natura. Então, um país, quando exporta mais, ele gera mais empregos, tanto que nós temos, né, essa geração de empregos aqui, principalmente na nossa região do agronegócio. Gerando emprego, aumenta o seu PIB, ou seja, toda a economia local, ela se movimenta, ela aumenta positivamente. Lógico, pessoal, entrando um parênteses aqui, antes de todo esse movimento da pandemia, tá? O agronegócio, as previsões econômicas é que esse ano se mantenha pelo menos em patamares como anos anteriores. Talvez para os próximos anos, um curto, um médio a longo prazo, talvez isso possa ser influenciado. Mas ainda não temos essas informações, não temos, nós estamos como gestores, economistas e professores, né, pesquisadores, nós estamos colhendo informações dessa pós-pandemia, que nós ainda não passamos por ela, mas nós estamos falando de um cenário aqui, principalmente teórico, do que aconteceu até 3 meses atrás. Pode ser que daqui por diante tudo isso mude, mas logicamente depois eu fico à disposição dos senhores, das senhoritas, para tirar todas as dúvidas. E assim, então, quando um país exporta mais, ou seja, a balança comercial dela ela fica superávit, quando vocês muitas vezes ouvem falar, né, balança comercial favorável, balança comercial deficitária, superávit comercial, déficit comercial, é justamente isso, quando os países exportam mais do que importam. Porque automaticamente, quando exporta, você está vendendo. Quando você está importando, você está comprando. E aí, que nesse caso, quando você importa matéria-prima, é um produto mais barato do que você exportar produtos industrializados. Isso gera emprego, como eu falei, a geração de emprego, vocês já sabem, né, o Estado ele tem uma preocupação com relação a isso, tanto que todos os planos governamentais, planos econômicos, eles têm que ter não, né? É de praxe você se preocupar com a geração de empregos, porque a geração de empregos é a matriz para que o fluxo circular da economia ele gire, porque gerando emprego você gera renda para a população. Gerando renda, as pessoas consomem mais. As pessoas consumindo mais, os empresários vão investir mais. Os empresários investindo mais, eles geram mais empregos e gira aquele círculo virtuoso da economia. Gerando empregos, voltando aqui, aumenta o seu PIB, ou seja, o produto interno bruto do país ele vai aumentando. E o governo arrecada, né? Lembrando sempre, né, o Estado, o governo, ele tem essa preocupação de arrecadação de impostos, por meio de impostos, ele precisa ter receitas. Ou seja, o governo arrecadando teoricamente, gera desenvolvimento para uma região e gera desenvolvimento para um país. Logicamente que nós sabemos, né, profissionais jurídicos, que dentro desse meio, isso aqui é uma teoria, na prática, infelizmente, isso não é bem o que vemos no decorrer dos dias. O governo arrecada muitas vezes, mas não repassa de forma suficiente para a população, não gerando desenvolvimento econômico de uma região. E quando eu falei lá em setores de economia, então quando falamos em economia internacional, sobre exportações e produtos industrializados e importando matérias-primas, dentro da economia nós temos alguns setores. O primeiro é o setor primário. O setor primário, lembra lá de fatores de produção, ele encaixa mais ou menos nos recursos naturais. O Brasil faz parte dentro da economia mundial como um dos principais fornecedores do setor primário da economia. Por quê? Nós somos um dos maiores exportadores. E quando fala setor primário, você quer dizer recursos naturais, você quer dizer commodities, você quer dizer o agronegócio, você quer dizer minério de ferro, você quer dizer o aço, você quer dizer a madeira. Então, tudo isso é o setor primário. Nós estamos em Guarapuava,
na nossa região, nós sabemos que o nosso setor aqui da economia, ele atinge muito mais o setor primário. A oferta, a produção faz parte do setor primário. Porque daí nós temos o setor secundário. O setor secundário são as indústrias, mais ou menos o setor secundário são as indústrias que transformam esses produtos do setor primário. Então, por exemplo, a China, ela muitas vezes muitas vezes não, faz parte muitas vezes desse setor secundário, porque ela importa os produtos, a matéria-prima nossa, transforma lá na China e comercializa para os outros países. Aqui no nosso país, por exemplo, nós temos no setor secundário a região de São Paulo, muito industrializada, que temos o maior PIB. Então, percebam que, além de tudo isso, quando você fala em exportar produtos industrializados ou numa região industrial, o PIB ele aumenta do que com relação ao setor primário. E, logicamente, temos o setor terciário, que é para onde vão esses produtos beneficiados e onde é comércio e serviço. O Brasil, ele nos últimos anos, está aumentando cada vez mais esse setor terciário, principalmente pelo turismo, principalmente pelos serviços, principalmente na área de tecnologia. O Brasil está se destacando muito. Florianópolis, a grande a região de Fortaleza, de Recife, são extremamente tecnológicos e entra dentro desse setor terciário, um dos que vai enriquecendo. Lembrando sempre, antes desse todo esse movimento da pandemia, ele enriquecia, ele crescia o PIB cada vez mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós, como o Brasil, país exportador, nós não somos um país rico, infelizmente, porque o nosso setor secundário, que é o setor no qual transforma esses produtos, ele ainda é muito tímido, ele é ainda muito, muito, muito pequeno com relação a Estados Unidos, Europa e China nesse momento, e Japão nesse momento, ok? Daí, pessoal, nós só vamos relembrar, eu só vou relembrar um pouquinho para vocês de Smith e Ricardo, tá? Desde lá de 1700 e bolinha, 1800, eles já tinham essas teorias de vantagens absolutas e relativas com relação à economia internacional. E as teorias das vantagens absolutas, não sei se vocês chegaram a verificar, a ler o material Riquezas das Nações, estabeleceu as bases do moderno pensamento econômico a partir do comércio. Então, naquela época de 1700, começou aquela onda do mercantilismo, só que trabalhavam de qualquer maneira. Daí, Smith, junto um teórico, um economista, no qual ele desenvolveu essa teoria valor-trabalho, que eles falam, que ele fala, a riqueza não consiste em dinheiro, e ouro e prata, mas aquilo que o dinheiro pode comprar. Teoria é o valor-trabalho. Um país tem vantagem absoluta de um determinado bem ou serviço se ele for capaz de produzi-lo e oferecê-lo a um preço de custo inferior aos concorrentes. Então, isso é realidade. Cada vez mais, se você como produtor, você como empresário, se você oferecer um produto ou um serviço com um custo melhor, ou seja, cada vez mais barato para você, você vai ter um faturamento, vai ter uma margem de faturamento, um lucro cada vez maior. Então, hoje os empresários, em todos os setores, eles estão trabalhando nisso especificamente. Qual que é um dos objetivos nesse momento? Diminuição de custos. Daí você desenvolve estratégias para isso. E aqui eu trouxe, pessoal, um quadro, no qual, deixa eu colocar aqui para vocês, só para ilustrar um pouquinho melhor sobre essa teoria da teoria de Smith, das vantagens absolutas, tá? Aqui eu trouxe essa fonte de Carmen Mariano, a hipótese de produção de calçados e carne do Brasil e da Argentina. Então, assim, os dois países estão produzindo os dois produtos, tá? Então, vamos perceber aqui a produção de calçados. Então, aqui horas de mão de obra trabalhada, produção e o coeficiente técnico, ou seja, a quantidade de mão de obras trabalhadas
de horas trabalhadas, né, desculpa, e a produção dessas horas. Então, assim, percebam que calçados, o Brasil ele está mais eficiente, ou seja, nós precisamos de 400 horas de mão de obra para produzir 250 peças, enquanto que a Argentina, a produção de calçados em 600 horas de trabalho, ela produz 250. O que isso quer dizer? Então, né, o Brasil, nesse momento, ele é mais eficiente em produção de calçados que a Argentina. Apesar do Brasil e a Argentina estarem concorrendo, mas hoje o custo mais baixo de produção ele é no Brasil, de calçados. Só deixa eu tomar um. Porque na produção de carne, se vocês perceberem, a cada 600 horas trabalhadas no Brasil, nós produzimos 250 produtos de carne. Mas a Argentina precisa desses mesmos 250 produtos, ela precisa 400 horas trabalhadas. Ou seja, qual que é dentro da teoria das vantagens absolutas? Ou seja, o Brasil ele tem que produzir, se especializar em calçados e a Argentina em carne. Simples assim, né? Então, o Brasil, ele precisa, então, o que ele vai, na teoria das vantagens absolutas, o Brasil se especializa nessa produção de calçados, vende a produção de calçados uma cota para a Argentina se especializa nesse comércio internacional de carne e vende para o Brasil, gerando isso, essa teoria das vantagens absolutas, ou seja, cada vez mais você tem que produzir o que você se especializa. Esse outro quadro ele vem fazer um resumo disso. O Brasil ele produz calçados, então ele absorve, por exemplo, todas as horas trabalhadas, né? 1.000 horas trabalhadas, se especializa, faz 625, ele mantém o mesmo coeficiente, ó, percebam, aumenta horas, mantém-se o mesmo coeficiente técnico e produz cada vez mais, 625. E a Argentina, ela vai produzir, né? Ela se especializando, então o Brasil utiliza esse 1.000 horas trabalhadas, produz 625 calçados e a Argentina, de 1.000 horas trabalhadas, ela produz 500 produtos de carne. Então, o que isso quer dizer? Trocando em miúdos, né? Cada vez mais nós temos esse comércio. O Brasil pode, logicamente, ter carne, logicamente ter calçados, mas o Smith ele fala para que a gente possa se especializar em um produto, para que isso possa ser vantajoso para nós, tá? Já Ricardo ele fala assim que, peraí, não, você pode teorias de vantagens comparativas. Tá, você pode trabalhar só carne ou só calçados, tudo bem. Mas também você pode utilizar como custo-oportunidade. O que é isso? Eu trabalho no calçado no que sou bom, né? Mas também eu tenho condições de criar gado e muitas vezes esse gado ele vai me dar mais faturamento do que os calçados. Então, se Smith lá ele pensava que para ter um comércio internacional, cada país tem que se especializar em alguma coisa. Ricardo, desculpa. Ricardo dizia assim: tudo bem, você pode se especializar, mas nada impede de você também produzir carne a um preço, um valor agregado muito maior. Um valor agregado muito, muito mais vantajoso. Você, por exemplo, dentro de uma fábrica ou dentro de uma região, pode ser que deixe de 100%. Em vez de se produzir calçados, produz 80% de calçados e 20% de carne. Talvez esses 20% de carne, ele te dá uma margem de faturamento muito maior, porque muitas vezes envolve qualidade, envolve impostos, envolve manuseio, ele te dá uma margem de contribuição, uma lucratividade muito mais alta.
Tá? Então, assim, só resumindo essas duas teorias das vantagens absolutas de Smith. Cada país tem como ter o comércio internacional, mas seria interessante ele se especializar em um produto só, que daí ele exporta produto industrializado, né? E importa os produtos industrializados de outros países. Exemplo, calçados e carne. Já as vantagens comparativas de Ricardo, ele diz assim, mas nada impede de você produzir calçados e a carne também. Porque talvez o 20% que você produza de carne pode ser que te dá uma margem de contribuição, uma margem de lucratividade muito grande. Beleza? Pessoal, então aqui vamos falar um pouquinho mais sobre a globalização. Não tem como não falar em economia internacional, em comércio internacional sem a globalização, né? Possivelmente aí vocês estão aí me olhando, me assistindo, possivelmente por um celular da Samsung, coreana, possivelmente estão calçados com tênis da Nike, americana, com um notebook da HP, com o celular da Apple. Então, assim, várias coisas no nosso dia a dia. E só entre parênteses, assim, em 1992 nós tínhamos o presidente Fernando Collor de Mello, no qual ele disse naquela época que os nossos carros, falando da indústria automobilística, eram carroças. Aí, em 1992, começou a ter uma abertura comercial internacional, o Brasil. Quer dizer, a economia era um pouco fechada. Então, lá nos anos 80, 90, nós tínhamos Escort, Monza, Fusca, quase que as marcas de carros, os modelos, contavam-se nas palmas dos dedos das mãos. Hoje, vamos analisar hoje quantas marcas, quantos modelos de carros nacionais e importados que temos. A globalização é isso. Não tem, é boa ou ruim? Você, no seu pensamento, pode me responder isso. Mas não tem como mudarmos. Então, a globalização está aí em todos os setores, em todos os quesitos, a informação, porque nós temos globalização. E é difícil você estabelecer um único conceito para esse fenômeno, pois sua análise envolve uma série de aspectos econômicos, nós sabemos disso, políticos, sociais, culturais, históricos. As principais características da globalização são o aumento dos fluxos comerciais, financeiros e de investimentos diretos internacionais. Nós estamos passando por isso, né? Lembrando sempre antes desse movimento, mas o nosso livre arbítrio de comércio internacional se dava a todo momento. Nós podíamos, aqui na nossa região, no nosso local, os países do Mercosul tinham livre abertura, livre comércio. O euro, hoje, logicamente, tem as restrições, mas mais por partes sanitárias, mas nós tínhamos essa globalização, nós tínhamos essa facilidade para termos esses caminhos, para termos essas transações comerciais, muitas vezes falando. Mas nós sabemos que tem muito mais do que isso. Não é só econômico, não é só comercial, tem político, tem cultural. Muitos de vocês gostam de músicas internacionais. Nossos filmes e seriados são possivelmente de fora. Então, assim, nós temos uma base, abrange cada vez mais a globalização. Ela envolve muito mais do que estritamente o comércio local ou o que você faz na sua região. Porque, volto a falar, muitos dos produtos que vocês estão utilizando nesse momento, se não é fabricado fora, a marca vem, o início dessa indústria, ela é de fora. Samsung, Nokia, Motorola, HP, Nike, Adidas, enfim, muitas situações, muitos produtos e serviços no qual vocês utilizam. Nós temos algumas faces da globalização, nós falamos. A globalização financeira, então, interação de três processos distintos: o aumento nos fluxos financeiros internacionais, o giro, né, da economia, o giro do dinheiro mesmo,
o aumento da concorrência no mercado de capitais internacionais e a maior integração dos sistemas financeiros nacionais. Ou seja, nós temos hoje uma possibilidade, muitos de vocês investem em títulos públicos, investem em mercados de ações, possivelmente de empresas multinacionais, onde as sedes estão fora do Brasil. Porque a economia, essa globalização financeira não para. Nesse momento no qual vocês, por volta aí de umas 8 horas da noite, você primeiro A e primeiro B, a bolsa de Hong Kong, que é a bolsa de Tóquio, está todo momento, está já em todo vapor. Né? Você do direito matutino, por volta de 9 horas da manhã, aqui no Brasil